Bom, gente, estamos aqui mais uma vez no programa Pensa Bem, onde nós vamos discutir uma coisa que já está sendo muito discutido, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Nós vamos falar hoje cuidados com a saúde em tempos de pandemia. E hoje nós vamos falar com 3 pessoas que entendem bem do assunto. Primeiro, com a professora Mônica Barros Fernandes de Souza, graduada em Letras pela UENG 1984, servidora pública federal do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, tem vários cursos e atuação em benefícios por incapacidade e reabilitação profissional, pós-graduação em Direito Civil, psicóloga clínica e está cursando um curso de pós-graduação em Existencial, Humanista e Fenomenológica. Roberta Ribeiro de Carvalho, farmacêutica bioquímica, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui especialização em residência em análises clínicas no Hospital Universitário da UFJF e mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Alfenas. É professora do Grupo UNES e coordenadora do Núcleo de Saúde Humana e Animal. Professora Érica Pereira, nutricionista, coordenadora adjunta e professora do curso de nutrição no UNES, especialização em nutrição clínica e aprimoramento em transtornos alimentares, e ela é mestre em biotecnologia. Sejam muito bem-vindas, é um prazer estar falando com vocês sobre um tema que está todo mundo falando, né? Afinal, esse cuidado com a saúde nesses tempos. Acredito que, se Deus quiser, parece que a gente está caminhando mais para o fim desta pandemia, né, gente? A vacina foi muito discutida e a vacina mostrou-se ser fundamental para que a gente pudesse chegar a onde nós estamos chegando, né? Sair desse ambiente pandêmico. O que mais que vocês indicam, né? Além da vacina, o que mais? Quais os cuidados necessários que nós temos que ter nesse período agora, dessa saída, se Deus quiser, da pandemia? Pode começar qualquer uma de vocês. Boa tarde, então. Professor, eu penso no seguinte, quando a gente quer relacionar a nutrição à imunidade, né, que a gente vê tanto hoje, vamos melhorar a imunidade, que alimento que nós vamos consumir para que isso aconteça, a gente vê que se a pessoa quer conquistar um quadro imunológico mais adequado, o importante não é que ela foque somente na alimentação, porque não existe um alimento ou um nutriente que por si só vai melhorar a imunidade de uma pessoa. Quando a gente fala em melhora da humanidade, a gente tem que pensar na melhora da qualidade de vida, no bem-estar. E a alimentação é um pilar, mas a gente tem o manejo do estresse, a atividade física, que seja feita prazerosamente, porque não adianta nada você se enfiar dentro de uma academia se lá não te traz prazer, né? Além disso, a gente tem também a felicidade, né? Muito importante a gente conquistar estado de felicidade, o convívio social, que foi um dos pontos que ficou bastante... bem comprometido bem com comprometido, né? Questão da pandemia. Nessa questão. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é comparar a nossa saúde com um copo de água. Então, se a gente imagina um copo de água com uma torneira em cima e um furinho embaixo, né? Então, a torneira em cima é tudo aquilo que traz risco para a nossa saúde e o furo embaixo é o que traz benefícios para a nossa saúde, os fatores protetores. Então, se em algum momento essa torneira abre demais e o furinho continua pequeno, o copo transborda e a gente fica doente. Então, uma estratégia interessante, porque às vezes a gente não controla essa torneira, né? Vem pandemia, vem estresse, vem problema familiar. Então, uma estratégia interessante é a gente aumentar a quantidade de furinho desse copo. A gente pode controlar os furinhos, né? E eu acho que um dos furos mais importantes, gente, nesse momento de pandemia, é a informação. Porque eu acho que através da informação a gente pode conseguir ter um controle, né, daquilo que é controlável. Porque a pandemia também, quando a gente tenta controlar tudo, gera ansiedade. E diga-se de passagem sobre essa questão da informação.
a gente escuta coisas demais da conta, né? Desde de uma questão correta, digamos assim, até a desinformação, né? totalmente descabida, não é isso? Por exemplo, nós, em relação à vacina, nós já temos o histórico enquanto um povo, né, enquanto brasileiro, desde pequeno, as crianças, as mães têm muito cuidado com a vacinação das crianças, né? E olha a discussão que a gente está tendo agora em relação à vacinação da Covid. Como é que vocês... O Brasil, ele serve de exemplo, né, para o mundo em termos de vacinação, né? Tanto que a gente conseguiu vacinar muito rápido, a gente conseguiu alcançar outros países porque a gente já tem uma logística, né, pronta para isso. Ó, e eu acho que... Viva o SUS, né? Como Viva se diz, o SUS. porque uma rede já estruturada. Exatamente. Então, assim, muito. Eu não sei de onde, né, surgem tantas informações distorcidas. Então, da gente saber buscar as fontes e também compartilhar aquilo que a gente aprende, que a gente sabe, os sites que são seguros, né? Aqui a Érica começou a falar uma questão, por exemplo, sobre a alimentação, a importância. Porque muita gente acha, agora eu vou só tomar vitamina, eu vou colocar vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina... e o negócio está resolvido. Não é bem assim, né? Porque, de repente, mesmo ajuda, lógico, na questão da imunidade, mas nós vamos ter que trabalhar um cadinho mais daqui para frente sobre isso também, né? Porque, olha bem, por exemplo, a própria máscara que nós usamos muito tempo, foi ótimo, a gente não teve quase gripe, né? A hora que tirou a máscara, veio a onda de e a máscara protege a gente de várias outras doenças respiratórias, né? Cachumba, sarampo, a cachumba gripe. Eu não sabia, não. Tem várias doenças que são transmitidas por gotículas, né? Essa questão também da frequência da lavagem das mãos, previne inclusive diarreia. Então, a gente consegue prevenir aí várias doenças com esses hábitos de higiene que a gente está adquirindo. Mas, sem dúvida, são vários os fatores para a nossa saúde, né? Agora, o sono, né? O sono é um fator determinante, gente, justamente. Em questão de qualidade de vida, de saúde, né? Porque a gente olha o conceito da Organização Mundial de Saúde, o que é a saúde, né? Um completo bem-estar físico, né? Psíquico, mental, social. Aí a gente fica pensando, né? Como que pode a gente ter algo completo, né? No meio de uma pandemia, né? Um completo bem-estar. Então, todos nós estamos, sim, nesse momento, com a nossa saúde, de alguma forma, abalada, mesmo que com ausência de alguma patologia, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? No sono, na atividade física, nas nossas questões relacionais, né? De acolhimento, de família, olha bem, tudo isso. A gente fala isso que realmente é muito importante. Mas como é que nós podemos conseguir isso, né, gente? Houve muitas perdas também durante a pandemia. Nós ficamos trancados um tempo. Para quem tem uma vida muito agitada, isso é complicado, né? Para que, de repente, os próprios mais idosos, né, que tiveram uma limitação gigantesca de ver seus filhos, ver seus netos. E nós estamos praticamente, bom, pelo menos tudo que a gente lê, diz, todo cuidado ainda é necessário, né? Nós estamos com variantes, podem surgir outros, mas estamos caminhando para menos restrição, estamos começando a caminhar de uma forma que esperamos sair dessa pandemia. Nesse período, que cuidado a gente deve ter? Nesse período de, digamos, quase transição. Em relação à Covid, ainda utilizar máscara, frequentar ambientes mais ventilados. Então não tem esse negócio de poder tirar máscara, porque já está acabando, não tem isso não. E assim, agir com muita responsabilidade, né? Uma responsabilidade com a gente e com o outro. Então a gente tem esse papel de atuar na sociedade em que a gente vive. Justamente, aí o profissional de saúde, ele entra como aquele que vai ajudar o indivíduo a adquirir uma qualidade de vida melhor e não ser o general da pessoa, né? Então, assim, a pessoa ela tem que mudar porque ela quer mudar, porque ela entende que é importante mudar,
né? E somente assim a gente consegue fazer com que as pessoas tornem caminhos que procure ter esse bem-estar geral. Então eu vou fazer uma pergunta que muitas vezes o pessoal acaba fazendo, né? E principalmente quem está em casa. Tá, muito bom. Mas eu vou gastar muito fazendo isso? Porque, está se falando em academia, alimentação. Gasta-se muito ou tem condição de ter, nesse período agora, né, e sempre, esse cuidado, gastando-se menos, digamos assim? Para fazer uma caminhada, por exemplo, não se gasta nada, né? Você pode sair, procurar caminhar ao ar livre, local ventilado, tem as academias de rua, você leva o seu álcool, você pode utilizar, ou mesmo em casa com algum pezinho, tem vários tutoriais, né, na internet. É buscar isso, né, buscar o que é possível. Eu acho que é necessário muito bom senso, informação e bom senso. Né? Professor, numa hora dessa o básico funciona. A gente não precisa inventar. A gente não precisa de comer salmão, castanha do Pará, castanha da Índia para obter imunidade. Né? Eu acho que se a gente pensar no básico, num padrão alimentar, com comida fresca, caseira, variada, aquele prato colorido, a gente já vai adquirir essas vitaminas e minerais necessárias. Mais comida de verdade, né? E menos processada, e né? E menos alimentos ultraprocessados. Né? Nós estamos aí com vigor uma pesquisa que é a Nutrinet, né? Que é uma pesquisa que está avaliando o consumo alimentar do brasileiro durante a pandemia. E o que a gente notou já de resultados dessa pesquisa? Que o ano passado as classes mais favorecidas melhoraram a refeição. Comeram mais em casa, cozinharam mais em casa, tiveram essa oportunidade. Em contraponto, se a gente pegar as regiões menos favorecidas no país, a gente vai ver que esse indivíduo não teve condições de ficar em casa. Ele teve que sair para ter o seu sustento, né? E daquilo que às vezes até sumiu. Então, essa população aumentou o consumo de ultraprocessados, né? Então, a gente vê que... Ou seja, acaba tendo maior risco ainda. Maior risco ainda. Né? Sobre essa questão de gastar pouco e manter a saúde, eu queria abordar dois aspectos. Um é a diminuição do consumo do álcool, que já saíram alguns estudos mostrando que houve um aumento no consumo de álcool durante a pandemia. E isso faz bem para a saúde, diminuir esse consumo e não gera gasto. E outro ponto também que eu queria abordar é que saiu uma publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um posicionamento a respeito da espiritualidade, não relacionada à religião, à crença, mas a valores morais, éticos, e que quando a gente pratica essa espiritualidade, a gente tem diminuição da pressão arterial, diminuição dos marcadores inflamatórios. Então, o que isso envolve gasto? Não envolve gasto. É o seu emocional, né, trabalhando a seu favor. Né? A gente ter tranquilidade, se ligar com alguma coisa que nos traga segurança, porque a pandemia nos trouxe muitas incertezas. Incerteza gera medo, medo gera ansiedade. Então, ansiedade. Aí cai nos transtornos alimentares, né, professora? Isso, que a gente está vendo que tem aumentado significativamente nesse período, são as doenças mentais. Fala para mim, o que é só para a gente entender, o que é um transtorno alimentar? Como ela diz, traz transtorno, o que é um... O transtorno alimentar é uma doença psíquica, onde a pessoa tem a estrutura alimentar, o comportamento alimentar totalmente modificado. Né? Então, a gente poderia citar aí de transtornos alimentares, o mais comum é o transtorno da compulsão alimentar. Ou seja, quando a gente já viu, então, eu fico nervoso com alguma coisa, eu começo a comer e fico ansioso. Exatamente. É isso que seria um transtorno? Não, na verdade, às vezes isso tem que ser avaliado, porque aquele comer muito por ansiedade, o comer emocional, isso é natural do ser humano. Nós temos uma ligação muito emocional com a comida desde quando nascemos. Né? Então, nós sabemos que o ser humano come não só para satisfazer necessidade biológica, mas psicológica também. Né? Então, se tem um comer emocional disfuncional, quer dizer, se tudo para a pessoa ela resolve com a comida, né? Tá triste a comida, tá alegre a comida, então a gente pode ver que através disso pode desenvolver um comer transtornado ou um transtorno alimentar.
que são duas coisas diferentes, né? Nesse momento, a gente observa que as pessoas estão jogando essa ansiedade no alimento. Então, você come, às vezes, sem mastigar, você vai ingerindo tudo na busca de um prazer que você não está conseguindo encontrar no seu entorno. Então, você joga no alimento. Coisa que o alimento não vai resolver. Exatamente. Né? Então, é muito fácil a pessoa identificar se ela tem esse comer emocional. Se ela come sem fome, né? Se depois que ela come ela se sente muito empazinada, culpada. Se ela se sente culpada, né? Então a gente vê que pode ter sim essa relação e é muito frequente, né? E isso aumentou demais agora durante a pandemia, essa ansiedade relacionada, eu tô em casa mesmo, então vamos comer. Em casa toda hora eu tô procurando alguma coisa para comer. Né? Além do medo, né, as pessoas vivenciaram muitos lutos, mesmo que não fosse próximo, mas de alguém que você conhece. Então, todo esse luto que foi, todo esse medo, tudo isso envolve esses transtornos que hoje acredito que nós estamos também com uma série de transtornos pós-traumáticos, porque isso nos traz um trauma, né? E está no ambiente. E que ferramentas que a gente pode usar, Mônica, para lidar melhor com as emoções, né? A gente falou um pouco da questão do comer saudável, da atividade física, a gente falou da espiritualidade, mas eu também penso que talvez um hobby. São várias, cada pessoa tem que encontrar o seu caminho, encontrar aquilo que gosta, né? Então, tem pessoas que têm facilidade com trabalhos manuais, então fazer pinturas, ler bons livros, tudo que traga prazer nesse momento e que aquiete um pouco. A caminhada, ela, além de ser uma atividade física, ela pode ser também uma meditação ativa. Né? Então, as pessoas que têm dificuldade, às vezes, de se aquietar a mente e o corpo, ela vai fazendo uma caminhada ao ar livre, sempre em lugar ventilado, e tudo isso é muito benéfico. Justamente aí que entra o que nós chamamos do exercício intuitivo. Né? Não necessariamente precisamos estar dentro de uma academia ou na obrigação de fazer um determinado tipo de atividade. Né? É a pessoa encontrar aquilo que lhe traz prazer, para ela poder sair desse status de sedentário. Exatamente. Né? Isso é muito individual, né? É muito individual, porque não adianta, não sou eu que vou escolher que tipo de atividade que a pessoa vai fazer. Né? Ela que tem que mover forças e motivações internas para que ela possa sair daquele status de estar sedentário. E o exercício intuitivo, ele é uma boa opção para se começar. Até porque no meio de uma pandemia, a gente pedir para a pessoa fazer algo que ela não goste para relaxar... Já tem tanta coisa, é impossível, né? Então, a gente tem que direcionar de alguma forma a pessoa em relação ao que lhe traz prazer. Gente, nós estamos caminhando aqui para o final, né? E nós ficaríamos aqui muito tempo discutindo, porque realmente é muito interessante. E todos nós que já enfrentamos a pandemia, agora estamos nessa nova etapa, nós vamos ter que nos adequar. Feito nós tivemos que adequar há 2 anos atrás, agora continuamos tendo que aprender, acima de tudo, né? Mas eu queria, assim, para fechar, que cada uma de vocês pudesse falar para aquele que nos vê e ouve o que você acha mais importante sobre isso, né? Que cuidado nós devemos ter com a nossa saúde. Aquilo que você realmente é o mais importante, rapidinho. Eu entendo que o caminho agora é buscar informações seguras, né? Acreditar na ciência e ter autorresponsabilidade comigo, com o outro, né? Buscar atitudes que nos previnam de adoecimento. É nisso que eu acredito e no bom senso de todo mundo, na nossa consideração pelo outro e a gente caminhar. A gente fala tanto em empoderar gente, né? E acho que o que mais empodera realmente é a educação. É a gente conseguir transformar informação em conhecimento, esse conhecimento em algo prático, que a gente realmente consiga transformar a nossa vida e das pessoas que nos cercam. Então, esse processo, além do benefício individual, ele também traz benefício para o coletivo. Eu não posso deixar de falar da alimentação, né? Volto a reforçar que o básico funciona,
que a comida fresca, quer comer bem, quer comer alimento funcional, vá à feira, né? Come alimento fresco, caseiro, cozinha, tenha uma estrutura alimentar adequada, não fique longos períodos sem alimentar, respeite a sua fome, a fome é nossa aliada. Se você respeita a sua fome, você está respeitando o seu corpo e com isso você conecta sua mente com o seu corpo. Então você tem aí uma integração e fique bem. Coma com atenção. Coma comendo. Gente, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu acho que todos nós tivemos uma aula hoje, né, principalmente desse período que a gente está vivendo. Muito obrigado a vocês mais uma vez e a você que sempre está aí nos seguindo. Valeu, até a próxima.